São 3 da manhã e eu estou no chão do meu quarto com a Bíblia aberta em Salmos 22. Eu leio aquelas palavras de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E algo dentro de mim quebra, porque se até Jesus, o próprio Filho de Deus, sentiu isso, será que eu posso estar sentindo agora? Antes de você fechar esse vídeo pensando que vai ser mais um sermão genérico sobre paciência e espera, eu preciso te contar algo que mudou completamente minha compreensão sobre o silêncio de Deus. E vai desconfortar muita gente que prefere respostas fáceis. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que raramente é dito do púlpito. Não é sobre ter mais fé. Não é sobre orar com mais intensidade. Não é sobre jejuar 40 dias. É sobre entender a diferença brutal entre Deus estar ausente e Deus estar estrategicamente silencioso. Quando você entender essa diferença, tudo na sua vida espiritual muda de perspectiva. Mas antes de chegar lá, eu preciso te fazer 3 perguntas. E quero que você seja brutalmente honesto comigo, porque essas perguntas vão revelar exatamente onde você está agora. Quantas vezes você já orou algo parecido com isso? Deus, eu sei que tu estás aí, mas onde? Por que todo mundo ao meu redor está sendo abençoado e eu continuo aqui, no mesmo lugar, há meses, há anos? Se você já orou isso, você não está sozinho. Na verdade, você está em boa companhia com gigantes da fé que passaram pelo mesmo vale. Segunda pergunta, e seja honesto, você já teve inveja de ver o testemunho de outra pessoa? Ver aquele irmão postando sobre a casa própria, o emprego dos sonhos, o casamento restaurado, enquanto você ainda está esperando? Eu também já senti, e isso me fez questionar se Deus tinha esquecido meu nome na lista de bênçãos. Última pergunta, a mais difícil. Você já pensou em desistir de Deus? Não necessariamente deixar a fé, mas desistir, de esperar, desistir, de crer que algo vai mudar. Simplesmente aceitar que talvez sua vida seja assim mesmo, que talvez você não seja um dos escolhidos para ter uma história de vitória. Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, eu tenho uma notícia que vai mudar tudo. A igreja te ensinou errado sobre o silêncio de Deus. E eu vou te provar agora com algo que está na sua Bíblia, mas que provavelmente ninguém nunca te mostrou dessa forma. Abra comigo no livro de Esther. Você conhece a história, certo? A judia que se tornou rainha da Pérsia e salvou o seu povo do extermínio. Linda história. Todo mundo ama, usam em pregações sobre propósito e destino. Mas você já reparou em algo absolutamente perturbador nesse livro? O nome de Deus não aparece nenhuma vez no livro de Esther. Nem uma. 10 capítulos inteiros contando uma libertação milagrosa e Deus não fala, não aparece em sonhos, não tem sarça ardente, nenhuma voz trovejante do céu. Silêncio absoluto do início ao fim. E mesmo assim, a libertação aconteceu. O povo foi salvo. O propósito se cumpriu perfeitamente. Como isso é possível? Porque Deus não precisa aparecer para estar agindo. Ele estava nos bastidores, orquestrando cada coincidência impossível, movendo o coração do rei Assuero, causando a insônia do rei na hora exata, fazendo Esther encontrar favor, expondo Amã no momento perfeito. Cada peça do tabuleiro sendo movida por mãos invisíveis. Esther pensava que estava sozinha, tomando decisões corajosas. Mordecai achava que estava apenas sendo fiel aos seus princípios. Nenhum deles tinha uma palavra profética, nenhuma confirmação audível, nenhum sinal no céu. Mas Deus estava escrevendo a história através deles sem que percebessem. E aqui está a verdade que vai te libertar hoje. Quando Deus está em silêncio, Ele não está ausente. Ele está trabalhando no invisível, preparando coincidências que vão parecer impossíveis, alinhando pessoas e circunstâncias de uma forma que só vai fazer sentido quando você olhar para trás. O silêncio de Deus não é abandono, é o som de Deus
trabalhando nos bastidores da sua história. Agora, eu preciso te mostrar algo que vai mudar completamente como você interpreta esse momento que você está vivendo. Existem 3 tipos de silêncio de Deus, e você precisa identificar em qual deles você está, porque cada um exige uma resposta diferente de você. O primeiro tipo é o silêncio de preparação. Antes de Deus promover José ao palácio do faraó, onde ele colocou José na prisão por anos, injustamente acusado, esquecido pelo copeiro que prometeu lembrar dele. Antes de Jesus começar o ministério público, que mudaria a história da humanidade, onde ele estava, no deserto sendo tentado por 40 dias. Antes de Moisés libertar Israel com sinais e prodígios, onde ele passou? No deserto de Midian, cuidando de ovelhas, por 40 anos. Você vê o padrão. O silêncio não é punição, é preparação. Deus está te forjando no lugar secreto, antes de te colocar no lugar público. Ele está desenvolvendo em você o caráter que vai sustentar a bênção que ele preparou. Porque se a bênção vier antes do caráter estar pronto, a bênção te destrói. O segundo tipo é o silêncio de teste de fé. Aqui, eu preciso ser vulnerável com você. Há 3 anos, eu orei por uma situação financeira específica. Coloquei data. Coloquei valor exato. Jejuei, criei, declarei. E Deus ficou em silêncio. O prazo passou e nada aconteceu da forma que eu pedi. E ali, eu tive que responder a pergunta mais importante da minha vida cristã. Eu amo a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Eu sirvo a Deus pelos benefícios ou pelo relacionamento? Rô perdeu tudo, filhos, saúde, bens, e mesmo assim declarou: ainda que ele me mate nele, esperarei. Esse é o silêncio que purifica motivações e revela se nossa fé é transacional ou relacional. O terceiro tipo, e aqui eu preciso ser direto com você, é o silêncio por bloqueio espiritual. Daniel jejuou 21 dias, e o anjo finalmente apareceu dizendo: desde o primeiro dia suas palavras foram ouvidas, e eu fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Havia batalha espiritual real, impedindo a resposta. Às vezes o silêncio vem porque há algo no caminho. Pecado não confessado, falta de perdão, envenenando seu coração, motivações erradas nos seus pedidos. Eu não estou te condenando, estou te ajudando a fazer um check-up espiritual honesto. Porque se há bloqueio, Deus, na misericórdia dele, fica em silêncio até você remover a barreira. Então qual é o seu silêncio? Preparação, teste ou bloqueio? Peça ao Espírito Santo agora para te revelar. Agora que você identificou o tipo de silêncio, eu vou te dar 3 ações práticas que você precisa fazer hoje, não amanhã, hoje mesmo, para transformar sua espera em preparação para o milagre. Primeira, compre um caderno hoje e comece o que eu chamo de diário do invisível. Todo dia você vai escrever 3 pequenas provisões de Deus que você viu naquele dia. Pode ser o ônibus que chegou na hora certa, quando você estava atrasado, a conta que veio menor do que você. Esperava a força que você não tinha, mas apareceu quando você precisou, a palavra de um amigo, no momento exato. Por que fazer isso? Porque quando você treina seu olho espiritual para ver Deus agindo no pequeno, você começa a reconhecer a mão dele no grande. O problema não é que Deus parou de agir. O problema é que você parou de prestar atenção. Deus está provando todos os dias que não te esqueceu, mas seus olhos estão focados apenas no que ainda não veio, e você perde o que já está acontecendo. Segunda ação, e essa vai contra tudo que te ensinaram sobre oração. Eu quero que você faça o que eu chamo de oração do abandono. Não é desistir, é render. Você vai orar assim: Deus, eu solto o controle, eu solto meu plano, eu solto minha agenda, eu solto meu tempo. Se tu quiseres fazer do jeito que eu pedi, glória a ti. Se tu quiseres fazer diferente do que eu imaginei,
ainda assim glória a ti. Se tu quiseres fazer maior do que eu sonhei, glória a ti. Eu confio em ti mesmo sem entender o caminho. Essa é a oração mais difícil que existe, porque exige morte do ego, morte da vontade própria, morte da necessidade de controlar. Mas é também a oração mais poderosa, porque quando você solta, Deus age. Enquanto você segura com força, tentando fazer acontecer do seu jeito, você amarra as mãos de Deus. Quando você abre as mãos e entrega, você libera Deus para fazer do jeito dele, que sempre é melhor que o seu. Terceira, nos próximos 7 dias, faça um jejum de respostas. Pare de perguntar quando para Deus. Pare de questionar por que está demorando. Pare de comparar seu tempo com o tempo dos outros. E comece a perguntar algo completamente diferente. Quem tu queres que eu me torne enquanto espero? Porque o propósito de Deus não é apenas te dar algo, é te transformar em alguém. A bênção é consequência. A transformação é o objetivo. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você está recebendo. Então use esse tempo de espera para permitir que Deus trabalhe em você o caráter que vai glorificar o nome dele quando a bênção vier. Eu quero terminar contando uma história real que aconteceu na minha igreja. E essa história vai mudar completamente como você enxerga sua espera. Tem uma mulher que vou chamar de Ana. Ela orou por 7 anos por um filho. Passou por todos os tratamentos disponíveis. Gastou economias inteiras. Enfrentou procedimentos dolorosos. Recebeu diagnósticos negativos, um atrás do outro. A cada mês, a esperança renascia e morria de novo. 7 anos, vendo amigas engravidarem, indo a chás de bebê, sorrindo por fora, enquanto o coração sangrava por dentro. Ela chegou até mim um dia com os olhos vazios e disse algo que me partiu. Pastor, eu desisto. Deus claramente não me ouve. Talvez eu não seja digna de ser mãe. Talvez esse não seja meu propósito. Eu vou aceitar e seguir em frente. 3 semanas depois, ela descobriu que estava grávida. Naturalmente, sem tratamento, sem explicação médica. Os próprios médicos chamaram de inexplicável. Quando o bebê nasceu saudável, ela veio até mim e disse algo que eu nunca vou esquecer e que eu quero que você grave no seu coração agora. Ela disse: Pastor, eu entendi tudo. Deus não estava me esquecendo nos 7 anos de espera. Ele estava preparando o milagre certo, no tempo certo, da forma certa, para que todo mundo soubesse que foi ele. Se tivesse vindo no primeiro ano através dos tratamentos, eu teria dado crédito aos médicos. Se tivesse vindo no 3º ano, eu teria pensado que foi persistência minha. Mas assim, depois de 7 anos, depois de todos os recursos humanos esgotados, depois de eu desistir, só pode ser Deus. E agora meu filho não é só meu filho. Ele é um testemunho vivo do Deus que não esquece. Você entende o que estou te dizendo? Talvez, só talvez, Deus não te esqueceu. Talvez Ele está preparando um milagre tão grande, tão impossível aos olhos humanos, tão fora do alcance das suas próprias forças, que quando vier, ninguém vai poder roubar a glória dele. Ninguém vai poder dizer que foi sorte, que foi esforço seu, que foi coincidência. O atraso não é negação. O silêncio não é abandono. A demora não é esquecimento. É Deus orquestrando algo tão maior do que você imaginou, que vai exigir mais tempo de preparação. E quando chegar, você vai olhar para trás e agradecer por cada dia de espera, porque vai entender que chegou no tempo perfeito. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus tem uma palavra específica para você neste momento. Eu vou fazer uma oração por você agora e quero que você coloque a mão no peito e receba com fé. Pai, em nome de Jesus eu decreto sobre quem está assistindo agora: o silêncio acaba hoje. A espera produz fruto. O esquecimento é uma mentira do inimigo. Tu tens os nomes deles gravados nas palmas das tuas mãos. Como está escrito,
Isaías 49. Eu decreto que o que estava travado se destrava. O que estava atrasado se acelera. O que parecia impossível se manifesta. E quando o milagre vier, eles vão dar glória somente a ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu preciso de você para algo importante. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com aquela pessoa que está quase desistindo. Manda para ela agora. Você pode ser o instrumento de Deus para encorajar alguém hoje. E nos comentários escreva: Deus não me esqueceu. Vamos criar uma corrente de fé. E se você quiser, conte em uma linha há quanto tempo você está esperando. Pode ser um mês, um ano, 10 anos, porque hoje a espera muda de nome. Não é mais espera, é contagem regressiva para o milagre. Eu acredito em você. Deus acredita em você. Agora é sua vez de acreditar. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre: Deus não te esqueceu. Ele está escrevendo uma história melhor do que você imaginou. O silêncio de Deus não é o fim da história. É o intervalo antes do melhor capítulo.